Bom, então hoje o Webex vai ser, o webinar aqui vai ser sobre as tecnologias de medição, né? E falando sobre as tecnologias de medição, a gente tem um slogan que a gente fala aqui dentro, né? Então a gente tem equipamentos para medir desde micro até milhas, né? Em todas essas dimensões, né? Então é isso que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, quais são esses equipamentos de medição e como que a gente pode aplicar eles na indústria, né? Em diversas tarefas, né? Bom, me apresentando, eu sou o Bruno Porcel, eu sou gerente de produto dessa linha, tá, que vocês vão ver hoje. E além dessa linha de sensor de distância, de tecnologias de medição, eu também cuido da parte de sistema de visão e da parte de scanners de automação, que a gente também vai ver um pouquinho aqui. E além disso, né, toda a parte de identificação, como leitores de código de barra, também a parte de RFID, tá? Então, sintam-se à vontade. Depois eu vou deixar o meu contato aqui no final dessa apresentação, caso não seja o assunto da tecnologia hoje, mas caso tenham alguma outra demanda de algum outro produto, eu estou aqui também para ajudá-los, tá? Bom, então falando um pouquinho aqui da campanha que a gente tem, né, que é From Micron to Mile, né, em all dimensions, né? Então a gente fala aqui que a gente tem todas as tecnologias de medição que a gente vai abordar aqui hoje, né? Partindo desde uma tecnologia por laser até uma tecnologia ultrassônica, uma tecnologia de radar, em todas as dimensões aqui, seja 1D, 2D ou 3D, com diversas interfaces de comunicação, tá? Então é isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje, né? Aqui fica uma página que eu gostaria de compartilhar com vocês dois endereços, tá? Que são os dois endereços dessa campanha, para vocês, caso queiram se aprofundar no assunto além dessa apresentação. Nesses dois links vocês vão encontrar até artigos técnicos específicos explicando cada uma das tecnologias que eu vou abordar aqui hoje, tá? Então, o primeiro link aqui é o link do portal da SIC com a página em inglês, e o segundo aqui é o link da página da SIC com essas informações em português, tá? Inclusive os artigos técnicos também estão em português disponíveis lá, tá? Então fiquem à vontade, caso queiram acessar, depois é um conteúdo de grande valia, tá? Bom, né, o que que a gente fala aqui na SIC, né? Por que que a gente fala que a gente tem from micron to mile, né? E por que que a gente tem todas as dimensões de medição, né? Uma, porque a gente consegue cobrir todas essas distâncias, né? Ou seja, desde distâncias muito pequenas até distâncias muito longas, né? De medição a gente consegue cobrir. A gente vai passar por esses equipamentos hoje. A gente consegue trabalhar, né, em todas as dimensões. O que seria isso, né? Desde de uma medição 1D que a gente fala, né? Que é a medição 1D, que é a medição de um único ponto, até a medição 2D, por exemplo, que eu vou ter como se fosse um perfilômetro, até uma medição 3D, por exemplo, utilizando um scanner, né? Que é algo possível hoje, né? Em relação às tecnologias, como eu comentei, né? A gente tem a tecnologia ultrassom, por luz e radar, né? Então a gente vai cobrir esses três tipos de tecnologia aqui hoje também, né? E em relação também às aplicações, né? Que a gente consegue ser muito versátil, tendo desde aplicações indoor, aplicações outdoor, aplicações com equipamentos que podem resistir a um calor extremo ou algo, uma temperatura muito baixa. Eu tenho um colega aqui que está pedindo para anotar na minha tela. Eric, eu não posso deixar você anotar aqui na minha tela, tá, Eric? Senão vai compartilhar com todos. Estou dando declinado aqui. Bom, e continuando aqui, a gente também fala em relação à grande versatilidade que a gente tem em relação à integração, tá? Ou seja, que a gente consegue ter desde equipamentos, né, com saída analógica, serial, uma comunicação IO-Link, diversos field bus e até com uma comunicação Ethernet, Profinet, por exemplo, Profibus, né? Então a gente consegue cobrir bem
né, todo o mercado aí da indústria, né? Seja a gente falando para uma aplicação de logística, para uma aplicação de automobilística, para uma aplicação dentro da indústria de bens de consumo, para todos eles a gente consegue cobrir com a nossa variedade aqui de sensores, né? Ou seja, com certeza a gente consegue encontrar dentro do nosso portfólio um sensor que vai se encaixar aí perfeitamente na sua aplicação, caso você precise de alguma medição, tá? Bom, então dando sequência aqui, então basicamente eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a parte de sensores de distância. A gente vai ver que o sensor de distância cobre, na sua grande maioria, a medição 1D, que a gente fala, que é o único ponto, né? E com diversas tecnologias, né? Bom, em relação aos sensores de distância, né? Vou dar alguns exemplos mais genéricos aqui, né? Para a gente se situar no tema, né? Quando eu utilizo um sensor de distância, né? Eu posso utilizar um sensor de distância, por exemplo, quando eu quero medir a correta posição de componentes durante uma montagem, né? Se o componente foi bem fixado ou não, eu quero verificar se essa distância está correta ou não. Ou, por exemplo, eu quero verificar qual que é a distância de um braço de um robô para um objeto, para ele fazer a aproximação numa velocidade lenta, para não causar dano no objeto a ser manipulado, por exemplo, né? Ou eu posso ter um sensor de distância, por exemplo, num transelevador, que são aqueles elevadores que fazem transporte de pallets de forma automática, né? Faz o carregamento e descarregamento. Ele sempre precisa de uma orientação de posição. Isso é feito com sensores de distância, né? Ou, por exemplo, eu quero medir a posição de transportadores aéreos, né? A gente também vai ver que a gente também tem produto de sensor de distância também que consegue fazer esse tipo de posicionamento. Deixa eu só interromper aqui a apresentação. O Robson, eu vi que você mandou aqui também um pedido para você fazer algum tipo de anotação. Eu também não posso aceitar, tá, Robson? Senão esse conteúdo vai ser compartilhado com todos. Bom, e continuando, né, uma outra aplicação aqui, por exemplo, que é a medição de diâmetro, por exemplo, de bobinas, né, durante um processo produtivo. E essa medição de diâmetro funciona, independente da cor da superfície, independente da cor do material, né. E além disso, a gente também tem a aplicação de sensores de distância quando a gente fala em transmissão de dados. Tá? Aqui, transmissão de dados de forma óptica. Né? Então, aqui a gente transmite dados através de um infravermelho, por exemplo. Tá? Bom, e uma vez que a gente viu todas essas aplicações, né, a gente tem as linhas de produtos aqui que se encaixa para cada uma delas. Né? Ou seja, quando eu estou falando lá medição de componentes, né? Geralmente eu estou trabalhando com sensores de curta distância, né? Principalmente em placas eletrônicas, né? Que eu preciso de uma precisão muito grande. Ou, por exemplo, em aplicações de braço robótico, que daí eu já estou trabalhando em sensores de médio alcance, por exemplo, né? Que vai até 15 metros, 50 metros, né? Dependendo da aplicação, né? E quando eu falo lá de aplicações de transelevador, eu estou falando, por exemplo, de sensores de longo alcance, né? Então, cada um deles, pessoal, a gente vai ver um pouco mais no detalhes cada característica e como que funciona a tecnologia de medição de cada um deles aqui hoje, tá? Sensores de medição linear, que também são utilizados aqui naqueles transportadores aéreos do exemplo anterior. Medição de bobina, que é o caso, por exemplo, da utilização de sensores ultrassônicos, e a transmissão óptica de dados aqui, que é o caso do nosso produto que a gente também tem, que é muito utilizado naqueles carrinhos de movimentação de cargas. Tá? Bom, dando sequência aqui, então, pessoal, a gente vai começar agora com a parte de sensor de medição de curta distância. Tá? A gente chama até de displacement sensors, tá? Por que displacement sensors? Porque ele consegue medir realmente um deslocamento mínimo, né? Então por isso que a gente chama até de sensor de deslocamento, né? Esses sensores são muito rápidos, são muito precisos, tá? E eles têm um spot de laser muito pequeno que a gente consegue até
detectar e medir objetos muito pequenos, né? E numa altíssima velocidade também é possível, tá? Então, quando a gente fala dessa linha, né, basicamente a gente está falando de faixas de medição aqui que compreendem, né, desde 24 milímetros até 26, ou até chegando no máximo até 1 metro de distância, tá? São sensores que já têm incorporados, né, em alguns modelos até o display, que facilitam a operação e o ajuste, ou alguns deles já com a possibilidade também de operação através de IO-Link, tá? Ou seja, utilizando o conversor IO-Link para USB, você consegue também fazer sua parametrização sem problema nenhum, tá? E de operação muito simples, seja pelo display ou seja através do software também, tá? E aqui é um exemplo, né? Por exemplo, de uma linha de produtos nosso, que é o AD5000, que ele está medindo aqui o deslocamento de um cooler aqui de uma peça, né? Para saber se o cooler está bem alinhado ou não. É o que, se tiver com desalinhamento, pode causar algum tipo de barulho para o cliente final, por exemplo, tá? Então, um exemplo de aplicação de um sensor de curta distância, né? Que é o que a gente fala de ver o batimento de uma peça, tá? Bom, aqui alguns mais exemplos, né, de quando a gente fala de um sensor de curta distância, tá? Ou seja, né, aqui a gente está falando de resoluções de até 0,2 micrômetros, né? Ou seja, a gente consegue ser muito preciso com esses sensores, tá? Lógico, chegando numa distância máxima aqui até de 1 metro, né? Mas tenho diversas aplicações, né? Por exemplo, né, seja análise precisa de superfícies, verificando, por exemplo, a medição da variação da superfície, por exemplo, esse exemplo aqui que eu tenho um disco aqui, quero verificar se tem algum tipo de variação ou não entre dois pontos, né? Ou preciso fazer até posicionamento de robôs ou motores de forma muito mais precisa, também posso utilizar os sensores de curta distância, ou até fazer classificação de pequenas peças, né? Ou como a gente viu lá, o posicionamento correto de componentes, né? Para controle, né, de solda e tudo mais, é outro tipo de aplicação que a gente consegue utilizar os sensores de curta distância, tá? Então, são sensores muito precisos, muito rápidos, que a gente consegue utilizar em diversas aplicações. Bom, e né, esse sensor é preciso, é rápido, é veloz, e qual que é o princípio que está por detrás desse sensor, né? Como que ele realiza essa medição, né? Esse sensor ele realiza a medição com um princípio de funcionamento que a gente chama de triangulação, tá, pessoal? O que consiste isso, né? Consiste em um emissor laser e lá do outro lado do sensor a gente vai ter um receptor, né? E conforme, né, esse laser e esse receptor eles estão posicionados de forma a você sempre ter um triângulo, né? Quando esse laser retorna do objeto, né? Ou seja, ele é refletido do objeto, né? E uma vez que esse laser é projetado por esse diodo laser, a gente recebe o retorno desse laser dentro de um componente que a gente chama CMOS, né? E dependendo de onde esse laser bate aqui no CMOS, né? Esse CMOS é dividido aqui em várias camadas, a gente consegue saber, né? Fazendo uma regra aqui de trigonometria, né? Por isso triangulação, a gente consegue saber qual que é a distância de trabalho, né? Ou seja, de forma muito precisa, né? E né, a gente fala que a gente consegue sim atingir altíssima precisão, até se comparado lá com os antigos lá, relógios comparadores, né, com uma grande vantagem, né? Aqui a gente não precisa de contato, tá? Então aqui a gente não precisa de contato com o objeto, tá? Então essa aqui que é a grande diferença. Tá? É, então, dando sequência aqui ainda na tecnologia de triangulação, né, além daquele princípio que a gente já viu que sempre vai ter um CMOS aqui dentro recebendo esse sinal emitido, né, e comparando a distância, dependendo ainda do sensor, né, aqui no caso, por exemplo, o AD5000 ou o AD Precision, a gente consegue ainda avaliar
diferentes retornos desse laser, né? E para que serve essa avaliação de diferentes retornos, né? Isso é uma característica bem legal do sensor de triangulação, que eu consigo analisar esse retorno e eu consigo, por exemplo, saber, né? Aqui nesse exemplo dessa aplicação, a gente está passando um wafer aqui de vidro, né? Tem duas camadas de vidro e tem um espaço entre elas. Eu consigo pegar o retorno de cada camada de vidro, o espaço entre elas e depois mais uma camada de vidro. Ou seja, eu consigo medir qual que é a espessura total, por exemplo, caso seja necessário. Consigo medir qual que é a espessura da placa de vidro superior ou qual que é a espessura da placa de vidro inferior. Tá? Isso utilizando um único sensor. Tá? Então, a gente fala que a gente consegue ter diferentes picos aqui, que a gente fala, ou retornos, e ter a avaliação de cada um desses retornos para poder fazer uma avaliação, por exemplo, numa aplicação dessa, que é de vidros, né? E com a D5000 a gente conseguiria chegar até 8 picos, né? Ou seja, o que, que isso representa, né? 8 picos eu consigo ter mais duas placas de vidro aqui, ou seja, eu poderia ter 4 placas de vidro aqui, uma em cima da outra, que eu iria conseguir medir cada uma delas individualmente, caso seja necessário, tá? Ou até fazer conta entre elas, tá, pessoal? Eu quero pegar a medida entre a placa 1, entre o ponto 1 e o ponto 4, ou seja, qual que é a espessura total desse wafer, ou eu quero pegar qual que é a distância somente do espaçamento entre placas de vidro, que seria a distância 2 por ponto 3, eu também consigo pegar, tá? Então, o sensor é flexível nesse lado de configuração e ajuste, tá? Então, é assim que funciona a tecnologia de triangulação que é aplicada nesses sensores de medição. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho de sensor de curto alcance, agora entrando um pouquinho agora para a parte de sensor de médio alcance, aqui a gente já está falando de sensores que eu consigo chegar numa faixa de medição de até 50 metros, né? Então começo lá em 50 milímetros e chego até 50 metros. Tem uma grande variedade de modelos de diferentes famílias aqui dentro dessa faixa também. É uma tecnologia muito avançada que a gente utiliza, que é uma melhoria da tecnologia de tempo de voo, né? Então isso garante uma boa precisão. Vou explicar um pouco mais para frente o que seria essa tecnologia de tempo de voo para vocês. É uma medição ou detecção altamente confiável, né? Então vocês vão ver que é bem preciso, a gente não tem interferência de outros sensores a laser, caso seja colocado próximo também, tá? E além disso, a saída de dados pode ser lá das comunicações, seja link, analógico, comutação de sinais digitais ou até um sinal serial também, tá? E tem as opções, seja luz visível ou uma fonte de luz infravermelho também. Tá? E uma boa relação aqui entre preço e performance, que é algo que interessa a todos também. Bom, aqui dando exemplos, né? Quais seriam as aplicações típicas, né? Por exemplo, aplicações de anticolisões, quando eu quero fazer um controle de um pallet, por exemplo, em logística, que eu quero trabalhar com esses guindastes aqui que fazem o empilhamento de objetos, ou até o controle do próprio guindaste aqui, para eu controlar até uma distância de aproximação até 50 metros também é útil, né? E uma outra aplicação, por exemplo, medição de nível, para controle de nível de sólidos, também é outra tecnologia que se emprega muito bem, né? E além disso, da indústria automobilística para detecção e posicionamento aqui de objetos, sem problema nenhum, é algo que pode ser aplicado. Vimos lá que temos a linha de sensor de médio alcance e como que funciona essa tecnologia, né? A gente tem, então, dentro dos sensores de médio alcance, a tecnologia que a gente fala que é a tecnologia de tempo de voo, né? Como que funciona essa tecnologia, né? Eu disparo o laser e começa o meu cronômetro, né? Então, uma vez que esse laser é emitido pelo diodo laser, bate no objeto, tem a reflexão e esse laser volta ao sensor, eu calculo esse tempo, né? Então, como a velocidade da luz é constante, eu consigo calcular qual que é essa distância que o objeto está do meu sensor, né? Isso é falando de uma forma
É muito simplista, né? Mas basicamente é esse o conceito da tecnologia. E daí, além disso, né, a SIC inventou outras melhorias para essa tecnologia, que a gente tem aqui pulsos que a gente emite para depois tirar algumas médias, que daí a gente vai ter uma medição de tempo de voo muito mais precisa, tá? Que inclusive vocês vão encontrar lá naqueles artigos lá do site que eu compartilhei com vocês lá no início, tá? Que daí lá eles vai falar nos artigos sobre a tecnologia HDDM, que é uma medição de alta definição, e além disso a melhoria dela, que é a HDDM Plus, tá? Ou seja, foi uma melhoria ainda acima da HDDM em relação à tecnologia de utilização de tempo de voo. Tá? Bom, então, como eu já expliquei para vocês, é baseado em impulsos lasers e a gente vai conseguir então saber qual que é a distância de cada um deles, né? Um outro recurso que eu gosto de falar, né? Eu posso estar com 3 sensores ligados e os spots de laser bem próximos um do outro, e mesmo assim eu vou conseguir realizar a medição de cada um deles sem interferência. Tá? Aqui a medição, né, para diferentes cores, diferentes superfícies de objetos, aqui a gente vai ter um bom retorno. Tá? Então, com isso a gente encerra um pouquinho da parte de medição de médio alcance, que a gente fala que a gente possui, e a gente entra agora para a medição de longo alcance. A medição de longo alcance, daí a gente já está falando aqui de sensores que eu vou ter uma faixa de medição máxima aqui, né, de 0,1 metros até 1,2 quilômetros, tá? Ou seja, aqui a gente atinge distâncias muito superiores se comparado ao de médio alcance, né? São caixas robustas, vocês podem ver aqui dos sensores, né? São todas caixas metálicas. Aqui a gente também já tem a parte de interfaces de comunicação serial, saídas analógicas, saídas digitais e até outras comunicações como Ethernet, Profinet, a gente já tem disponível para grande parte aqui dos modelos, né? E além disso, né, até aqui a gente já começa a trabalhar com sensores de uso outdoor, tá, pessoal? Ou seja, eu consigo aplicar um sensor desse ao tempo, tá? Com exposição solar, exposição à chuva, neblina, fumaça, poeira, objetos em suspensão e mesmo assim garantir a leitura estável, tá? Então tem até versões aqui que tem até aquecimento aqui da lente para ambientes muito frios ou até para evitar uma condensação, por exemplo, de água na frente do leitor. Tá? E além disso, esse mesmo sensor eu também consigo aplicar em aplicações de alta temperatura, né, onde eu tenho uma barra incandescente, por exemplo, é um sensor recomendado, né, porque eu também tenho filtros infravermelho que eu consigo colocar nesse sensor. Tá? Então, aqui alguns exemplos de aplicação. Né? Aqui a gente pode ver que as aplicações são de longas distâncias. Né? Por exemplo, no terminal portuário, né? Onde eu desejo controlar a movimentação dessas máquinas, aqui que a gente chama de RTG. Ou seja, a movimentação delas, ou seja, até a distância aqui do spreader para pegar um container. É algo que a gente consegue fazer com esses sensores. Né? Ou, né, como eu comentei com vocês, né, uma aplicação que eu desejo verificar a distância de deslocamento que está uma barra dessa incandescente. Com esses sensores de longo alcance, eu também consigo utilizar nessas aplicações. Tá? Ou até mesmo né, nas aplicações logísticas, por exemplo, onde eu quero medir o correto posicionamento aqui de um transelevador. Né? Então é algo que a gente consegue fazer com esses sensores de longa distância. Bom, e como que funciona, né, a tecnologia por detrás desse sensor de longa distância, né? Basicamente, né, é uma tecnologia também de tempo de voo, então é o processo de funcionamento, né? O princípio de funcionamento é bem similar aos sensores de médio alcance, onde a gente vai disparar o pulso de luz, vai medir qual que é a diferença do tempo de emissão e o tempo de retorno desse pulso, e com isso a gente vai saber qual que é a distância, né? Porém, né, além dessa tecnologia de tempo de voo, os sensores de longa distância eles utilizam uma outra tecnologia que se chama correlação de fase, né? Ou seja,
eu tenho uma fase que eu vou emitir meu laser, né, que está representado aqui em vermelho, e a minha resposta do laser é a curva azul, né? Então você pode ver que eu tenho uma diferença aqui de fase entre elas, tá? Então, a diferença entre fase entre elas também é o resultante do tempo dessa transmissão, né? Ou seja, com isso eu também consigo calcular a distância, tá? Transformo essa fase em distância, né? Isso aqui no tempo, né? Então, com isso eu consigo, lógico, atingir uma alta precisão e repetibilidade, tá? E, né, graças a essa tecnologia eu também consigo medir em todas as condições, né? Seja lá como eu comentei com você, uma condição de chuva, nevoeiro, uma condição de poeira, ou até com radiação solar exposta sobre o sensor, chuva, né? Enfim, consigo trabalhar com todas essas condições sem nenhum problema, tá? Bom, dando sequência aqui na parte dos sensores, né? Então a gente já cobriu tanto o sensor de curto alcance, médio e longo, que são as três tecnologias de laser pontual que a gente fala, que é a tecnologia 1D. Além disso, a gente vai cobrir agora a parte de sensores de medição lineares, são sensores mais específicos, mas são sensores também de medição, tá? Aqui a gente já considera que é um sensor 2D, que ele não tem um único ponto, ele já tem um feixe, né? E aqui como que funciona esse sensor, pessoal? Ele consegue medir, né, faz a medição sem contato de posição, velocidade e comprimento, né? Por quê? Porque esse daqui é um sensor de distância que ele verifica, ele está sempre lendo um código de barras, tá? E com isso ele está sempre verificando qual que é a posição que ele está em relação àquele código de barras, né? E qual que é a velocidade também de leitura daquele código de barras, tá? Então, vou explicar para vocês mais para frente como que funciona o princípio de tecnologia deles, mas é um sensor sem contato, ou seja, é muito utilizado em transportadores aéreos, tá? Ou em armazenamento também de cargas, né? Então, aqui algumas aplicações típicas, por exemplo, né? Em movimentação de carga, em carrinhos de movimentação de carga, em transportadores aéreos dentro da indústria automobilística ou até em mesas, né? Que a gente consegue também ter algum tipo de rotação, né? Ou outros exemplos aqui de transporte de pallet também através de transportadores aéreos, né? Qual que é a grande vantagem de eu utilizar um sensor desse, né? Com um sensor desse eu consigo, né, não só andar em trechos retos, mas eu também consigo fazer curvas, tá? Uma vez que eu fixo a fita de código de barras, que ele realiza a leitura, né, uma vez que eu fixo essa fita aqui de código de barras no trilho, eu consigo sempre com o sensor verificar qual que é a posição desse carrinho, né? E eu consigo também fazer curvas com esse trilho, seja curvas horizontais para a direita, para a esquerda, ou seja, curvas que a gente fala para verticais, né? Se eu estou subindo o trilho, eu estou descendo o trilho, mudando de nível, mudando de andar, né? Esses sensores também são utilizados nesse tipo de aplicação. Onde, por exemplo, não é possível a utilização de um encoder, tá? Normal, quando a gente fala de que eu quero ver a posição de um carrinho e eu só tenho um trecho reto, eu utilizo um encoder. Mas quando eu começo a ter um caminho muito extenso e, além disso, a possibilidade de curvas nesse meio desse caminho, daí o encoder já não se aplica mais, eu já utilizo essa tecnologia de sensor de medição linear, tá? E aqui também com uma outra grande vantagem, que aqui a gente não tem escorregamento, né, do encoder, né? Eu posso ter escorregamento do carrinho, mas sempre o sensor vai estar lendo a posição real aqui. Então, com esse sensor, pessoal, né, uma vez que ele realiza aqui a leitura do código de barra, né, ele não realiza a leitura de um único código de barra, mas sim de vários, e eu consigo saber qual que é a velocidade de que esse carrinho está passando, qual que é a posição dele de forma muito precisa, chegando até uma resolução aqui de 1 milímetro, como eu comentei com vocês. Ele utiliza lá dentro dele até 4 LEDs vermelhos bem fortes para a gente fazer a iluminação desse código de barras e um sensor em linha CMOS, né? Então, por isso que a gente consegue saber exatamente qual que é o código que ele está mais alinhado, né? Que ele está
bem na frente aqui, aos 90 graus em relação à fita, tá? E chegar aqui nessa resolução de 1 milímetro, tá? Bom, acho que outro detalhe importante também é que com essas fitas a gente consegue atingir aqui até uma distância máxima aqui de medição de até 10 quilômetros. Bom, em relação a outra tecnologia, né? Em relação a outra tecnologia também, que são os sensores ultrassônicos, que daí agora a gente já está partindo, né, da tecnologia de luz que a gente viu lá da campanha agora para a tecnologia de ultrassom. Aqui ultrassom, né, qual que é o princípio? Né? Ele faz a medição utilizando som, né, mas uma faixa que a gente não consegue escutar, que é ultrassom. A gente consegue chegar aqui numa faixa de medição de até 8 metros, ter uma grande imunidade à sujeira, poeira, umidade e neblina. Tá? A medição também é por tempo de voo, assim como a gente viu lá na luz, só que a gente sabe que a velocidade da luz é constante, aqui a gente também sabe que a velocidade do som é constante. Né? Então, é através da velocidade do som que é calculado também essas distâncias de operação. Tá? E os projetos são em caixas aqui de diferentes formas, né? Seja corpos cilíndricos ou corpos cúbicos que a gente tem para as diversas aplicações, né? Tem uma grande faixa de temperatura, tá? Que a gente consegue trabalhar com esses sensores e as opções também de parametrização, seja através do display, né, ou por botões, ou também através de comunicação IO-Link, tá? Então, comunicação IO-Link também está disponível aqui para esses sensores para a gente fazer uma fácil configuração. Tá? Bom, então dentro das aplicações típicas, né, que a gente possui aqui para esse, esse mercado, a gente tem aqui, né, controle de loop em papel e metais, né, monitoramento de nível diversos, né, detecção até de animais e de produtos orgânicos, né, posicionamento de máquinas e até, né, sensores de estacionamento, né? Então, são as grandes aplicações aqui de sensores ultrassônicos, né? Então, o sensor ultrassônico funciona muito bem para diversas aplicações, tá? E por que que os sensores ultrassônicos funcionam muito bem, né? Por quê? Porque eles utilizam ondas sonoras, né, para detectar com precisão e medir essa distância. Ou seja, então, como eu estou trabalhando com som, eles conseguem detectar objetos de maneira confiável, independente da sua aparência. Né? Ou seja, a gente pode trabalhar aqui com superfícies brilhantes, transparentes, diversas cores, superfícies rugosas ou super brilhantes que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Tá? Assim como, né, o ultrassom eu também consigo trabalhar em ambientes mais desafiadores, né? Como, por exemplo, um ambiente com poeira, sujeira, névoa, fumaça, né? Então, nesses todos os tipos de ambiente eu também consigo trabalhar com ultrassom, tá? Uma outra coisa que eu gosto de comentar, né, com os sensores ultrassônicos da SICK, a gente tem um sensor de temperatura interno, então a gente consegue fazer compensação de temperatura. Né? Por quê? Porque a temperatura é algo que pode variar a distância, né? O resultado da medição do sensor. Então a gente tem essa compensação interna para que sempre o resultado do nosso sensor seja muito mais preciso. Tá? Bom, e onde que é, né? Por que que essa tecnologia é tão boa, né? Porque os sensores ultrassônicos são recomendados para diversas superfícies aqui mais desafiadoras, né? Que talvez com sensor óptico eu não conseguiria, né? Como, por exemplo, uma espuma, né? Cheia de furos. Com sensor óptico eu poderia ter um resultado estranho de uma aplicação, por exemplo, de tamanho, de espessura, né? Ou, ou superfícies de vidro, também consigo utilizar ultrassom. Tubos de metal, tintas, diversas cores, óleos, líquidos, né, de forma geral, a gente consegue medir muito bem com sensor ultrassônico, plástico, né, de diversas cores, sem problema nenhum, além de material a granel também. Tá? Então, a gente consegue verificar
todos esses tipos de aplicação utilizando a tecnologia ultrassônica também, tá? Bom, então com isso, pessoal, a gente cobriu aqui agora todas aquelas tecnologias que a gente viu, né, todas aquelas famílias que a gente viu no início, que cobre aqui a família dos sensores de distância, né? Então a gente viu lá desde de sensores de curto alcance, médio alcance, longo alcance, aquela parte de sensores de medição linear, além dos sensores ultrassônicos. E o único que a gente não passou foi a parte de transmissão óptica de dados, mas depois eu posso compartilhar o material caso alguém tenha interesse. Tá? Então aqui é um gráfico resumindo lá aquela tecnologia, né? Tecnologia de triangulação, tecnologia de tempo de voo, a tecnologia de leitura do código de barras, até o ultrassom e a transmissão de dados, né? E além disso, aqui a gente tem mostrando em laranja o range de atuação de cada família, a repetibilidade de medição de cada uma delas que a gente consegue chegar. Tá? Então, acho que esse é um panorama, que é um quadro que ajuda bastante aí a vocês enxergarem qual que é o correto, qual que é a correta tecnologia para ser aplicada em cada desafio aí da indústria, né? Bom, como a Mariana mandou aí a pergunta, né? Caso alguém tenha interesse de saber sobre especificamente de cada uma das famílias, a gente está à disposição também para ajudá-los, tá? Bom, dando sequência, então aqui na apresentação, eu tenho agora a parte de scanners, né? Então a gente falou muito agora de tecnologia de medição D. E agora aqui vou passar brevemente para vocês uma parte de tecnologia de medição 2D e 3D que a gente também possui no nosso portfólio. Tá? Acho que scanner de segurança, acho que a grande maioria já ouviu falar. Talvez scanner de automação é que não seja tão comum para todos. Né? Mas scanner de automação, que são os equipamentos que eu vou cobrir aqui hoje, são basicamente, né, versões similares lá aos scanners de segurança em relação ao funcionamento, eu diria, né? Ou seja, aqui a gente sempre vai ter emissão de um laser, vai ter um motor que lá dentro vai girar a fim de formar um plano, né, de medição. E uma vez que a gente forma esse plano de medição, eu posso fazer diversas tarefas, né? Como achar o pico de uma medição, ou, por exemplo, traçar o perfil de um objeto, verificar a velocidade de um objeto, enfim. Aqui eu gosto de dizer que aqui o céu é o limite, né? Que a gente tem muita flexibilidade em trabalhar com essa nuvem de pontos ou com a tecnologia LiDAR, aí, que acho que é uma tecnologia bem recente, está inclusive sendo utilizado em carros autônomos hoje em dia para fazer a navegação, né? Então, são esses os tipos de equipamento que são utilizados, por exemplo, no carro autônomo, né? Aqui a gente está falando, lógico, de equipamentos mais voltados para o uso industrial, né? Que a gente está falando de utilizar um equipamento desse para um AGV, para a gente fazer movimentação de carga, para fazer o controle de um processo ou uma automação, né? Diferente de uma navegação em rua. Mas é totalmente possível também, como a gente já teve alguns casos até de competição aí de faculdades que foram utilizando nossos sensores para navegação autônoma já faz alguns anos, inclusive. Tá? Bom, em relação aqui aos dados de medição, né? Então a gente sempre fala, né, que são dados aqui. Só uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do chat antes de eu avançar, somente em relação aos sensores ultrassônicos. Se os sensores ultrassônicos servem para a detecção de filme plástico, né, no segmento de embalagem. Serve sim, tá? Não vi de quem que era a pergunta, mas o sensor ultrassônico também pode ser aplicado para a detecção de filme plástico, tá? Caso deseje saber a espessura do filme plástico, daí a gente tem uma outra tecnologia, que é a tecnologia de sensor de distância de curto alcance, que daí eu vou conseguir medir até a espessura desse filme plástico, tá? Bom, além disso, foi o Alessandro Prati.
Alessandro, eu consegui responder sua dúvida? Legal. Bom, é, fora isso, eu tenho uma outra dúvida do Fabrício Grácio, se tem algum sensor ultrassônico para medição de combustível dentro do tanque, com certificações para esse tipo de aplicação ambiente. Fabrício, hoje, atualmente, dentro do nosso escopo aqui, a gente não tem a parte de sensores ultrassônicos Apex, tá? Mas é algo que a gente consegue até desenvolver, tá? Dependendo da demanda aí que você tiver, tá? Bom, então dando sequência aqui a parte, o Rogério da Meta aqui também mandou uma outra pergunta, se o sensor ultrassônico é indicado para medição de caixas de água. Sem problema nenhum, Rogério. Acho que em relação à medição de líquidos, desde que não seja num ambiente explosivo, sem problema nenhum. Vai funcionar muito bem. Bom, acho que se encerrar as perguntas, pessoal, qualquer coisa, vocês podem ir fazendo as perguntas que eu paro aqui também a apresentação e a gente vai cobrindo cada uma delas, ok? Bom, então aqui da parte de sensores 2D, né, então a gente consegue, então, diferente do sensor 1D que a gente estava vendo, aqui a gente consegue traçar um plano e dentro desse plano lá fazer ou desenvolver um algoritmo para diversas funções, né? Aqui, outro ponto, né, que eu gostaria de comentar, né? A grande maioria dos nossos scanners já são para trabalho, né, em condições as mais diversas possíveis de iluminação, né, e as condições ambientes também. Ou seja, um scanner desse, a grande maioria deles pode ser aplicado em uso outdoor e também, seja com incidência solar direta, com chuva, com poeira no ambiente, com neblina, a gente vai conseguir ter os dados de medição, né? Isso é um dos motivos o porquê, né, essa tecnologia LiDAR é utilizada em navegação autônoma também. Dando sequência aqui. Então, ali eu mostrei um pouquinho do nosso portfólio 2D, né, que a gente fala que traça um único plano, né? Então aqui a gente tem algumas linhas, né, que é o TIM, o LMS, o NAVE e o LD. E aqui tem outras linhas nossas, que daí a gente fala que são sensores 3D, né? Então, por que 3D? Porque, como vocês podem ver aqui na figura ilustrativa, né, ao invés de um único plano, ele tem diversos planos aqui que ele está representando, né? Ou seja, eu consigo, né, cobrir desde, né, por exemplo, o desenho aqui do pallet para esse AGV pegar de forma correta, esse LGV pegar de forma correta o pallet, assim como verificar qual que é o tamanho da carga, por exemplo, né? Então, além desse tipo de aplicação, né, em LGVs, tem a aplicação, por exemplo, desses scanners 3D, que é o caso desse daqui, que se chama LDMRS, que é um sensor que pesa menos de 1 quilo, tá? Pesa, se não me engano, 700 gramas, são 690 gramas, e pode ser utilizado, por exemplo, em drones, tá? Por que em drones? Porque eu posso querer sobrevoar, por exemplo, uma pilha de minérios para ver qual que é o volume que está lá naquela pilha de forma automática, ou quero verificar uma tubulação ao longo de uma estrada, por exemplo, sem a necessidade de alguém ter que ir lá verificar, posso fazer isso com drone escaneando o ambiente, depois retornando, né? Ou até mesmo uma plantação, né? São exemplos do que eu consigo utilizar esses scanners 3D em drone também, tá? Bom, e além disso, né, para finalizar, né, não podia deixar de falar para a gente fechar a nossa campanha, a gente também tem a tecnologia de radar dentro da SIC. Tá? É uma tecnologia nova no mundo SIC, mas também que a gente já começou a trabalhar, principalmente para as aplicações aqui de transporte, tráfego e até em relação às aplicações de anticolisão que a gente fala. Tá? Então, para aplicações de anticolisão em terminais portuários, por exemplo, é a nossa principal aplicação para esse tipo de sensor. Tá? Então, com isso, pessoal, eu fecho aqui
a apresentação das tecnologias de medição. Então, a gente conseguiu cobrir aqui, né, desde dos equipamentos lá que a gente fala de from micro to mile, ou seja, desde curtas distâncias até longas distâncias, e a gente viu todas as dimensões ali de medidas, né? Então fica aqui meu convite novamente para vocês, né? Visitem ou o site inglês ou o português, conforme a decisão de vocês. Aqui vocês vão encontrar bastante informação além do que eu passei, mais exemplos de aplicação, ilustrando cada uma delas, a aplicação de cada um dos sensores, e além disso, os artigos técnicos que eu comentei com vocês, né? Então, nos artigos técnicos também tem bastante aprofundamento técnico explicando como funciona a triangulação, como funciona a tecnologia de tempo de voo, de correlação de fase e assim por diante. Tá? E, como o tempo é curto aqui, né, não pude me aprofundar em cada um dos assuntos, mas estou à disposição caso vocês queiram também tirar mais alguma dúvida.